Galera, antes do vídeo começar, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal e comentem aí, Vasco. E isso é obrigatório, escreva essa bosta aí, retardado. Sem mais delongas, vamos ao vídeo vascaíno. Um garoto acorda em um estábulo, ele se lembra de estar jogando algum jogo e não sabia como foi parar ali. Ele olha para os seres vivos e informações sobre eles aparecem em sua frente. Ele poderia identificar qualquer coisa e até saber seus próprios atributos. Então ele se toca que estava dentro de um jogo. Ele usa sua habilidade de identificar e encontra uma espada mágica e um anel no meio da palha. Ele pega esses equipamentos e vai para fora. Fora do estábulo ele vê bandidos atacando os fazendeiros. Ele decide atacar os bandidos pelas costas enquanto lutavam com os fazendeiros. Ele avança em direção a eles arrancando a cabeça de um bandido muito facilmente. Ele nem estava se esforçando para lutar. Alguns bandidos tentam fugir, porém ele é muito veloz e os vasca antes de meterem o pé dali. Depois de mandar jogar nos Vasco todos eles, Michio nota que seu nível e seus atributos subiram. O chefe da vila o agradece por tê-los protegido dos bandidos e o leva até sua casa para o agradecer. De uma forma melhor, o chefe ofereceu os itens dos bandidos para ele. Porém Michio, com sua habilidade de identificar, viu que aqueles não eram os itens que os bandidos estavam usando. O chefe da vila diz que vai investigar e dá um quarto para Michio descansar. No quarto o retardado tenta deslogar do jogo, porém não consegue. O maluco pensava que aqueles bandidos eram NPCs, então ele se toca que tudo aquilo era real. O chefe da vila trouxe uma água para ele banhar. Ele se sentia mal por ter vascado aqueles bandidos e não de personagens como ele pensava. Mas que cara retardado. Mais tarde o chefe da vila encontrou quem havia trocado os itens dos bandidos e o transformou em um escravo. Naquela vila quem roubava era transformado em um escravo. E como ele era um bandido, o chefe da vila deu seu cartão para Michio e diz que ele poderia pegar uma recompensa na cidade pelos bandidos e vender o escravo também. Na manhã seguinte, o chefe da vila preparou uma carruagem para ele levar seus itens até cidade. Quando chega na cidade ele mostra seu cartão de identificação e pega a recompensa. Eles vão para outro lugar da cidade, na casa do mercador de escravos. Seu NKM era Alan. Alan soube que Michio queria vender um escravo. Michio, após vender o escravo, se despediu do homem que o trouxe ali e ele estava sozinho, sem saber o que fazer. Até que Alan aparece e pede um pouco de tempo para conversar com ele. Ele pergunta se ele não estaria interessado em comprar alguns escravos. A empresa de Alan vendia principalmente aquele tipo de escravo para atividades ilícitas. Se que se me entende, a empregada vai entregar o chá para os dois e Michio fica encantado com sua beleza. Alan notou que ele gostou da empregada. Ele conta que a garota que estava ali era uma mulher lobo e uma guerreira bestial, e que ela seria perfeita para uma primeira escrava para um aventureiro como ele. Michio pergunta qual o valor para comprá-la e ela seria vendida a ele por 422 mil nars. Infelizmente Michio não tem valor ainda. Alan diz que poderia esperar 5 dias para ele juntar dinheiro necessário. Michio só tinha uma certeza em mente, e ela era de que Roxane, a escrava, seria somente sua. Michio, depois de ter conhecido Roxane, a empregada de Alan, estava disposto a comprá-la a qualquer custo. O maluco é safado, manos. Então ele estava pensando em entrar em um labirinto de monstros para conseguir alguns itens e vendê-los para ter dinheiro. Ele então vai comprar equipamentos para usar em combate. Ele comprou uma espada e partiu em direção ao labirinto. Dentro do labirinto, ele ganhou a classe chamada Explorador por descobrir um novo lugar. Essa habilidade o dava uma caixa para armazenar itens na nuvem e também permitia ele criar portais e andar por onde ele quisesse. Porém ele não sabia usar muito bem, então ele se depara com seu primeiro monstro e conseguiu derrotar sem muito esforço. Ele derrotou outros monstros e foi vender seus itens. Porém aqueles itens deram muito pouca grana. Na manhã seguinte, logo cedo, ele voltou para o labirinto com sua habilidade de teleporte. Depois de derrotar vários monstros, ele decidiu descansar e esbarrou em uma passagem secreta. Ele entrou dentro dela achando que era uma sala de um tesouro, mas aquela sala era uma toca de monstros. Ele começou a lutar com eles, mas sua energia estava muito fraca, e ele teria que os derrotar sem usar magia. Foi muito cansativo, mas Michio conseguiu passar por eles. Quando ele voltava na cidade, ele notou uma multidão olhando para um jogador do Vasco. Michio perguntou o que houve ali. Um homem diz que os cavaleiros tinham derrotado aquele bandido.
Michiu, curioso, pergunta como ele sabia que era um bandido. O homem diz que pela mão dele ter sido arrancada provavelmente havia uma recompensa por ele, já que na mão das pessoas existe um cartão de identificação. Foi nesta hora que Michiu teve uma grande ideia. No labirinto ele demoraria muito tempo para conseguir o dinheiro que precisava. Então ele decidiu virar um caçador anti-Vasco. Sua única escolha é caçar bandidos. Então no dia seguinte ele andava pela cidade utilizando a sua habilidade de identificar. Com isso, ele poderia ver as classes de cada pessoa. Encontrar alguém da classe bandido, Michiu escutou alguns homens falando sobre bandidos que estavam na favela do Rio de Janeiro. Curioso, Michiu abriu um portal e foi até lá. Michiu não encontrou nenhum bandido lá. Então ele decidiu voltar de noite. Mais tarde ele voltou à sua procura por um bandido. Ele foi até ao bairro onde ficavam os bordéis. Michiu passava envergonhado pelas ruas até que finalmente ele encontrou o primeiro Mandrake. Ele o perseguiu chegando até a favela onde havia um esconderijo com mais bandidos. Michiu volta à pousada e pergunta ao dono sobre os homicídios que aconteciam. O dono diz que era disputas entre facções de bandidos sobre territórios. Michiu foi até seu quarto e pegou seus equipamentos. Ele foi até ao esconderijo dos bandidos. Michiu havia derrotado o líder dessa facção na vila. Ele usou a bandana que o líder usava para conseguir informações. O bandido pede para ele entrar. Lá dentro o bandido tentou o atacar. Michiu desviou de seu golpe e o distraiu, jogando a bandana do líder no fogo e o apunhalou nas costas. Isso daí foi batota. Michiu vai até outro quarto onde haviam bandidos dormindo. Ele aproveitou que eles estavam dormindo para os mandar jogar no Vasco. Porém um deles fez barulho antes de jogar e acabou acordando um bandido. Mas com a ajuda de seu portal ele conseguiu ir para um local onde o bandido não esperava. Depois de pegar a mão de todos eles, ele nota que os outros bandidos perceberam que estavam sendo atacados e usa seu teleporte para fugir dali. Na pousada ele se perguntava como trocaria aquelas identificações por dinheiro. Até que chegou o último dia para ele poder comprar Roxane. Ele foi até ao local onde ele pegou sua primeira recompensa e entregou os cartões para a mesma pessoa que o atendeu aquele dia. Depois de verificar que eram bandidos, o cavaleiro trouxe a ele sua recompensa, e com aquele dinheiro ele poderia comprar Roxane. Ele foi até a casa de Alan e entregou o dinheiro para comprá-la. Alan trouxe Roxane até ele. Ela pedia desculpas a Michiu pois ela desacreditou que ele a compraria. Michiu diz para ela não se preocupar. Eles então começam a fazer seu contrato, e a partir de agora Roxane era propriedade de Michiu. Ele e Roxane vão até a pousada. Michiu teve que alugar um quarto maior para Roxane poder dormir. Michiu pergunta se poderia tocar em suas orelhas. Ele achava as orelhas de Roxane uma gracinha. Ela pergunta se o poderia chamar de mestre, e isso deixa ele muito animado. Ele então nota que Roxane não tinha sapatos e andou descalça por todo esse tempo. Ele dá ela umas sandálias para ela usar por enquanto. Ele então dá um abraço forte nela. Os dois foram comprar equipamentos para ela usar em combate. Eles compraram um escudo e foram comprar uma capa para usar nos dias de chuva. Roxane pergunta se ele não queria comprar roupas de baixo, pois ela só tinha o que estava usando agora. Ele pede para ela comprar e voltam à hospedaria. No quarto deles só tinha uma cama e Michiu não queria que ela dormisse no chão. Roxane desviou o assunto e diz que vai cuidar do equipamento que compraram. Ela pergunta se podiam usar tecido velho de sua roupa de baixo para guardar o equipamento, já que não usaria mais. Ela pede se ele poderia ir comer enquanto fazia isso. Michiu diz que queria comer junto com ela. Então ela começa a tirar as suas roupas velhas e Michiu esqueceu que ela ainda estava usando, e a partir de agora Roxane vai ajudá-lo no prazer se que se me entende. E fico por aqui, rapaziada. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para a continuação do anime, e isso irá me motivar bastante. Comenta aí, continuação, para eu saber que tu amou o recap, mano. Tamo junto, é nóis.